Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática. Na aula passada, há 15 minutinhos atrás, a gente experimentou duas questões. Uma questão que dava pra gente o gráfico, e aí a gente atacou a questão com esse gráfico, tendo a nosso favor esse gráfico. E a gente explorou uma outra questão onde ele não oferecia o gráfico, oferecia uma historinha. E aquela historinha se transformou numa função quadrática. O que a gente vai fazer nessa segunda aula é também abordagens de questões sobre uma outra função, sobre a função exponencial. Então a minha ideia nesses 45 minutos é fazer duas questões de função exponencial. Uma questão que vai ser explorada utilizando a função que está sendo oferecida, que é essa função aqui, e uma outra questão que a gente utiliza muito essa forma como eu vou atacar a próxima questão, a gente utiliza muito em química quando a gente trabalha com meia-vida, radioatividade, que é a tradicional tabelinha de meia-vida. A gente vai fazer algo muito parecido nessa outra questão. Vai ser minha segunda abordagem. E não vou prometer, havendo o nosso tempinho, a gente faz uma terceira questão sobre logaritmo. Tá certo? Então, vamos lá. Questão de número 5. Em um laboratório, cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetidas a uma dieta magra em fósforo, com generosas porções de arsênio. Na verdade, porções de arsênico. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após T horas de observação, poderia ser modelado por uma função exponencial, já está sendo dada pela questão, que é n em função de t igual a n inicial multiplicado pela constante e elevado a k vezes t, em que n0 é o número de bactérias no instante do início da observação, quando t igual a 0, e o e representa uma constante real maior que 1, e k é uma constante real positiva. Sabe-se que após uma hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Certo? Então, 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura vai ser igual, aí ele dá as opções e a gente vai correr atrás dessa resposta. Então, primeiro, a gente tem que observar que essa lei de formação da função ela é exponencial, por quê? Porque o número de bactérias está correlacionado, ela é dependente do tempo. E esse tempo representado pela incógnita t, pela variável t, melhor dizendo, ela é expoente da constante e. Então, é uma função exponencial. Então, primeira coisa nessa questão é definir que n em função de t é igual
a N0 que multiplica o E que eleva ao K vezes T. Correto? Então, deixar isso bem claro, entender cada uma das letrinhas que aqui estão. Esse é o N, é o número de bactérias passado um tempo T. Esse é o número inicial de bactérias, quando se analisou inicialmente a experiência. É uma constante que ele afirma ser maior do que 1. Já vou explicar porque é importante saber que essa constante ela é maior do que 1. K é uma outra constante e T é a variável. São duas variáveis aqui, o N e o T. O resto tudo é constante. O que significa ser constante? Significa que é um número. É um número fixo. Pode até ser que eu desconheça esse valor. Eu não sei que número é esse, mas eu sei que ele é fixo. Ele não vai variar. Bom, por que me interessa saber que a base dessa potência é um número maior que 1? É porque uma vez que eu sei que essa base é maior do que 1, eu consigo identificar que essa função exponencial, ela é uma função exponencial crescente. Que tecnicamente, né, sendo mais objetivo, isso significa dizer o seguinte: no momento em que o valor de t for ficando maior, no momento em que eu vou evoluindo com o valor de t, eu vou aumentando a quantidade de bactérias. Se a função fosse decrescente, isso seria justamente o oposto. Se eu aumentasse o valor de t, diminuiria o número de bactérias. Então, certamente, o valor de n vai aumentando no momento em que o valor de t vai aumentando. É por isso que ele te deu essa dica da constante E. Beleza, vamos continuar. Qual é o outro dado que nos é oferecido? Sabe-se que após 1 hora de observação, portanto, quanto t é igual a 1, o número de bactérias foi triplicado. Então, sabe-se que quando o t é igual a 1, o n é igual a 3 vezes o n inicial. Esse dado é interessante. Esse dado é interessante porque mesmo que ele não me dê um valor definido, né, que me deixaria um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais seguro, mas é uma pista interessante, né? Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou substituir o t por 1 aqui e vou substituir o n por 3n0. Né? Então, agora eu tenho a seguinte situação, ó. Eu tenho que 3 vezes o n0, isso vai ser igual a n0, que multiplica o E elevado a K vezes 1. Não é isso? Então, ó, vamos dar uma olhadinha lá. Após 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Quando t é igual a 1, n de t, n de 1, é igual a 3 vezes o número de bactérias inicial. Fiz a substituição. Observa, pessoal, que está todo mundo sendo multiplicado. Observou isso? Então, eu posso cortar esse n0 com n0. É como se eu pegasse a equação e dividisse essa equação por n0. Eu não preciso escrever isso, mas apenas para você entender o passo que eu estou dando, eu estou dividindo toda a equação por n0. Lembra que toda a equação, né, é uma balança. Se eu faço a mesma operação nessa balança, eu não desnivelo essa balança, né? Ela continua equilibrada. Então eu estou fazendo a mesma operação. Eu estou dividindo os dois por n0. A vantagem disso é que o n0 foi embora e que agora eu tenho K vezes 1 é K, então eu descobri que E elevado a K vale 3. Olha que interessante. Eu não sei quem é K, eu não sei quem é o E, mas o fato de K vezes 1 dar K, eu encontro que o E elevado a K é igual a 3. Depois de eu ter feito esses cálculos,
Do lado esquerdo só ficou 3. Do lado direito só ficou o E elevado a K. Então o E elevado a K vai ter que ser igual a 3. Mesmo eu não tendo a menor noção de quanto vale cada uma das constantes isoladamente. Na prática, pessoal, eu tendo o E elevado a K, eu acabei resolvendo a questão indiretamente. Por que eu afirmo isso? Porque existe uma propriedade de potenciação que diz que se eu tenho dois expoentes multiplicados, vamos lembrar isso aqui. Lembrando que se eu tenho uma potência A elevado a B e elevo isso a um expoente C, isso pode ser reescrito como sendo A elevado a B vezes C. Você lembra dessa propriedade? Então eu posso pensar nessa propriedade aqui, ó. Vê se eu não posso. Ó, aqui, ó. Eu tenho N em T igual ao N0, N inicial, vezes E elevado a K vezes T. Já que eu tenho K vezes T, eu acho que eu posso reescrever essa função assim, ó. N em função de T é igual a N inicial vezes E elevado a K, abro e fecho parênteses, elevado a T. Não posso? Porque isso é a mesma coisa que isso. E eu sei quanto vale o E elevado a K. Eu acabei de descobrir o E elevado a K é 3, mais E elevado a K é 3. Então, o N em T vai ser igual ao N inicial, que multiplica o E elevado a K, que é 3, e esse 3 está sendo elevado a T. Maravilha. Maravilha. Poxa, eu tinha uma coisa que eu entendia ser um pouco mais difícil, agora eu tenho uma coisa um pouquinho mais fácil. Não estou dizendo que seja, mas é um pouquinho mais fácil. Né? E agora, vamos ver o que ele quer. Então, ele quer que você, 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial. Ora, 5 horas é quando T é igual a 5. Para T igual a 5, temos que o N do 5, né, quando T é igual a 5, vai ser N inicial vezes 3 elevado a 5. Ter um pouquinho de paciência, 3, 9, 27, 81, 243. Então, isso vai ser igual a 243 vezes o N inicial. Correto? Então, aqui a gente utilizou a nossa aula de função exponencial, mas a gente também utilizou aquela aula anterior à função exponencial, que é a parte de potenciação e radiciação. Não é isso? A gente utilizou a parte de potenciação e radiciação. A gente utilizou uma das propriedades. Extremamente importante. Aliás, se eu pudesse escolher 2 passagens importantes na minha resolução, seria a boa interpretação do dado de que T igual a 1 é igual a 3 vezes N0, e essa passagem aqui, ó, eu diria que ela matou a questão. Porque ela acabou me possibilitando tornar essa função uma compreensão um pouquinho mais tranquila. Aquele E ali estava me deixando um pouco nervoso, vamos dizer assim, um pouco tenso. Né? Acho que esses 2 elementos aí foram bem importantes. Vou deixar você fazer o seu print, o primeiro print dessa aula, é hora do seu print time. Printou, enquanto você está printando aí, eu vou ver se temos aí alguma dificuldade.
Beleza? Show de bola. Ok. Ok, show de bola. Então vamos lá. Vamos para a próxima, né? A próxima, deixa eu ver se é a 6 mesmo que eu queria fazer. Não, é a questão... É a 6 mesmo, é a 6 mesmo. É a questão 6 mesmo. Vamos para a questão 6, então? Faltou botar o gabarito, né? Letra C, 243N0. Vamos para a questão 6. A questão 6 é a seguinte: a concentração de alguns medicamentos no organismo vai estar relacionado com a meia-vida, ou seja, o tempo necessário para que a quantidade inicial do medicamento no organismo seja reduzida pela metade. Beleza. Considere que a meia-vida de determinado medicamento é de 6 horas. Então, pelo que ele me explicou no primeiro parágrafo, a cada 6 horas, uma determinada quantidade que foi assimilada no organismo vai ser reduzida à metade, né? Sabendo que um paciente ele ingeriu 120 miligramas desse medicamento às 10 horas, ele quer que você assinale qual alternativa representaria a melhor aproximação para a concentração desse organismo às 4 horas do dia seguinte. Beleza, então, lembra, né? Na questão anterior, uma função que eu trabalhei em cima dela, cheguei na resposta. Outra questão agora, vou trabalhar com tabela. Então, eu vou assumir que essa resolução vai ser mais fácil do que encontrar a lei de formação para depois se chegar na resposta. O que daria para fazer? A questão me deu condições de encontrar a lei de formação e substituir o valor que eu quero. Tá? A gente pode até usar um OBS aí para te mostrar isso. Mas eu queria primeiramente fazer a resolução pela tabelinha. Então vamos lá. Questão de número 6. Questão de número 6. Eu vou apagar aqui. Vamos lá. Vou montar essa tabela. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu tenho que voltar e ver quando iniciou. Esse processo iniciou às 10 horas. E foram ingeridos 120 miligramas. Eu vou pegar esses dados aqui. 10 horas, 120 miligramas. Ele afirma que a meia-vida ocorre de 6 em 6 horas. Não é isso? Vamos dar uma olhadinha ali. Desculpa, meu diretor, é só para confirmar mesmo. A meia-vida do medicamento é de 6 horas. Então, a próxima meia-vida dele, vamos dizer assim, né? Vai ocorrer às 16 horas. Mas cuidado, tá? São as 16 horas do dia em voga. Não é do dia seguinte, né? É do dia em questão. Isso foi reduzido à metade. A metade de 120 é 60. 6 horas depois, ou seja, às 22 horas, ainda do mesmo dia, 22 horas, a metade de 60, 30. 30 miligramas. Beleza. O que vai acontecer agora, né? O que vai acontecer agora é que quando eu procurar a próxima meia-vida, a gente não vai estar no primeiro dia, a gente já vai estar no dia seguinte. Então, eu vou botar aqui, ó, só para ficar explicadinho, a gente estava no primeiro dia.
E agora a gente vai para o segundo dia. E nesse segundo dia, a gente pode fazer uma conta rápida aqui. O que vai acontecer? São 6 horas, né? Então são 2 horas desse dia, chegou na meia-noite, mais 4 horas. 2 mais 4. Então, seria as 4 horas da manhã. Metade de 30, 15 miligramas. 6 horas passadas, 10 horas, né? 4 mais 6, 10. Metade de 15, 7,5. E, finalmente, passadas 6 horas, chegamos às 4 horas da tarde do dia seguinte, como ele bem queria, né? A metade de 7 é 3,5. 3,5. A metade de 0,5 é 0,25. Então, daria 3,75. Correto? 3,75. E o que ele está pedindo, né? É justamente esse meu último cálculo. Tá certo? Na verdade, de uma maneira geral, a função exponencial, ela consegue ser resolvida dessa maneira. Para eu conseguir resolver as questões de função exponencial dessa maneira, por tabelinha, sem me aprofundar muito no conceito de função exponencial, porque a função exponencial ela tem um conceito complexo, para que eu não seja obrigado a me utilizar desse conceito complexo, eu tento utilizar a tabelinha. Quando é que a tabelinha é possível de ser resolvida? Quando os dados são suficientes para eu estabelecer, primeiro, valor inicial. Para a tabela funcionar bem, eu tenho que ter o valor inicial. Não que seja primordial, mas torna a tabela mais fácil, mais inteligível. E além disso, eu preciso saber. Aqui foi utilizado o conceito de meia-vida. Eu não precisa ser meia-vida. Pode ser o período em que alguma coisa está acontecendo, né? Essa variação geométrica, essa variação exponencial, ela tem um período constante. É importante que eu saiba esse período. Por último, terceira e última coisa, eu tenho que saber o que está acontecendo quando esses períodos vão acontecendo. Eu estou dobrando o valor, eu estou reduzindo a metade, eu estou encontrando 80% do que eu tinha antes, 90%, 30%, 3 dados. Valor inicial, tempo para que esse processo aconteça, eu estou chamando de ciclo, de período, e a taxa de crescimento ou de decrescimento. Né? Dobrou, triplicou, reduziu a metade, reduziu a terça parte, valores percentuais, a tabela vai funcionar. Tá ok? Ah, mas eu queria saber como é que isso funciona conhecendo a lei de formação. Então vamos lá. Observação pela lei de formação. Pela lei de formação. O que a gente sabe, pessoal, nessa questão? A gente sabe que num determinado momento, né, a cada 6 horas, para ser mais exato, a quantidade inicial é reduzida à metade. E a quantidade, ela é reduzida à metade sempre relacionado ao período anterior e não ao período inicial. Então, eu sempre reduzo à metade o que eu tinha antes. Por isso que é uma função exponencial. Esqueci de falar isso. Por que isso vai recair numa função exponencial, Glaucio? Por conta da forma como isso está variando. Isso não está acontecendo. Essa variação, essa redução à metade, não está ocorrendo em relação aos 120 miligramas, que é o valor inicial.
está ocorrendo sempre em relação à metade do que eu tinha. Então, eu tinha 120, passou a 60. Eu vou reduzir agora, o meu próximo ato é reduzir a metade, não os 120, os 60. E agora eu cheguei a 30. O que vai acontecer? Eu vou reduzir a metade ou 30. É sempre reduzir a metade da quantidade anterior e não da quantidade inicial. Isso define um crescimento ou um decrescimento geométrico, um crescimento ou um decrescimento exponencial. É uma função exponencial. E essa função exponencial, ela tem, de fato, um valor inicial e isso está sendo reduzido à metade. Eu sempre multiplico um valor pela metade. E essa metade, ela está sendo reduzida de quanto em quanto? De 6 em 6 horas. Então eu vou pegar o tempo que está sendo medido em horas e eu vou dividir pela quantidade de horas que forma aquele ciclo. Se aquele ciclo formasse, se essa meia-vida fosse de 4 em 4 horas, esse tempo T seria dividido por 4. Porque se eu não divido por 4, se eu não divido por 6, essa redução à metade está acontecendo a cada unidade de hora que passa. E não é isso que o problema está dizendo. O que o problema está dizendo é que as coisas se reduzem à metade a cada 6 horas. Então é importante eu distribuir as 24 horas em ciclos de 6 horas. Opa, distribuir em 6 horas, em ciclos de 6 horas, eu aprendi no ensino fundamental, lá no primeiro grau, que distribuição é dividir. Então eu tenho que dividir isso por 6. Beleza. Encontrei a lei de formação. Agora, eu só preciso estabelecer que horas aconteceu. Toma cuidado só com isso. Passaram-se 24 horas, de 10 horas até 10 horas do segundo dia, 24 horas. 24 mais 6 dá 30. 30 divididos por 6 dá 5. Então eu vou reduzir esse valor 5 vezes. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Correto? 1, 2, 3, 4, 5. Contando de uma maneira mais objetiva. Beleza? Ok? Então, F de 30, né? De 10 até 10, 24, mais 6, 30. Vai ser 120, que multiplica meio elevado a 5, 30 divididos por 6. Esse valor aqui, 120 divididos por 32, a gente até pode fazer essa conta aí. Meu diretor, pode fazer para mim? Se incomoda? 120 divididos por 32. 3,75. 3,75. Vamos chegar no mesmo 3,75. Aí você vê se você curte mais essa pegada ou mais essa pegada. Fica aí ao seu critério, tá? Ok? Bom, questãozinha que foi pedida aqui pela galera do portal, pediram para eu fazer a questãozinha número 7. Então vamos lá. Questãozinha de número 7. Quem foi que pediu para eu fazer a questão 7? Foi o doutor. O doutor pediu para fazer a questão 7. Então vamos para a questão 7. Questão que, ó, ficou até legal, né? Porque ficou uma questão com a lei de formação, uma questão com tabelinha e uma questão com gráfico. Beleza? As matas ciliares desempenham um importante papel na manutenção das nascentes e estabilidade dos solos nas áreas marginais. Com o desenvolvimento do agronegócio e o crescimento das cidades, as matas ciliares vêm sendo destruídas. Um dos métodos usados para sua recuperação é o plantio de mudas. O gráfico
mostra o número de mudas definido por n em função de t igual a b vezes a elevado a t. E aí observa, né? Ele disse que a base A é um número positivo e diferente de 1, né? Que é a própria definição de função exponencial em relação à base, né? E o valor do B é um número positivo, para manter o resultado de N um número positivo. E T está medido em anos. Então, a pergunta do problema é, de acordo com os dados, o número de mudas a serem implantadas quando T for igual a 2, e aqui um erro que a gente pode ter, e é super natural a gente cometer esse engano, é identificar que se o número 2, T igual a 2, se 2 é a metade do caminho de 1 e 3, logo, o resultado para T igual a 2 deverá ser a metade do caminho de 1.500 e 3.375, e isso não é verdade. E por que eu digo que não é verdade? Porque o crescimento que está acontecendo aqui não é um crescimento linear. Traduzindo, se em vez de ser uma hipérbole, se fosse uma reta, eu poderia afirmar isso. Vou repetir o que eu falei. Se em vez de uma curva, se aqui fosse uma reta, passando por esses dois valores, eu poderia associar o conceito de média aritmética. Poderia. Poderia utilizar o conceito de média aritmética. Entretanto, nós temos aqui uma curva. O crescimento não é linear, o crescimento ele é geométrico. E o crescimento geométrico não me permite tirar a conclusão. Tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer essa questãozinha. Para fazer essa questãozinha, eu vou associar os pontos que foram dados à minha função. Ok? Então, vou escrever isso aqui, é a questão de número 7. Eu vou arriscar, vou botar ela aqui embaixo. Questão de número 7. Eu acho que dá para fazer a questão aqui, vamos ver. A gente tem inicialmente que n em função... Deixa eu só trocar aqui, meu diretor, que eu estou sentindo que está falhando agora com força, mas eu já tenho a cápsula aqui, viu? Já estou aqui. Você já tinha me dado no tempo passado. Então aqui eu tenho n em função do t é b vezes o a elevado a t. Não é isso? É isso. Agora vamos para o gráfico. Quando t é igual a 1, o n de 1 é 1.500. Então, 1,1500. O outro par ordenado que foi me oferecido, quando o t é igual a 3, o n de 3 é 3.375. 3.375. Correto? Correto. Utilizando esse primeiro par ordenado aqui, pessoal, no lugar do n de 1, eu posso escrever 1.500. 1.500 é igual a b, que multiplica o a elevado a 1. No lugar do t, eu pus 1. Segunda dica. 3.375, que é o n do 3, é igual a b vezes o a elevado a 3. Pessoal, preste atenção, principalmente aí o doutor que me pediu para fazer, olha como é que eu vou sair dessa questão. A princípio eu teria um sistema de duas equações com duas incógnitas, mas não é um sistema de equações do primeiro grau, né? Não daria, vamos dizer assim, eu até conseguiria fazer por substituição, conseguiria fazer por comparação, mas não conseguiria fazer por adição.
Então, olha, entre aspas, a malandragem que o professor de vocês vai fazer. Eu vou pegar as duas equações e eu vou dividir. Eu vou dividir a primeira com a segunda. Eu vou explicar o que eu vou fazer. Eu vou pegar o B vezes A elevado a 1 e eu vou dividir por B vezes A elevado a 3. Depois eu vou pegar 3.370... Besteira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever isso aqui em cima, tá? Porque fica mais fácil a visualização. Só por isso, só para ficar mais fácil a visualização. Do lado desse cara tem 3.375. Eu vou dividir isso por 1.500, que é o valor de B vezes A elevado a 1. Bom, qual é a vantagem? Né? Qual é a vantagem de ter encontrado isso? É o seguinte, na primeira divisão, né? Lembra que fração é uma divisão, não é isso? Então eu estou dividindo B com B. Quanto é B dividido por B? Quanto é um número dividido por ele mesmo? 1. E quando eu tenho duas potências de mesma base, o que eu posso fazer com o expoente? Repetir a base e subtrair os expoentes, 3 e 1. E agora, né, eu vou dividir 3.375 por 1.500. Bom, isso aí deve dar um número... Tem que saber quanto... Divide esse número aí, meu diretor, pelo tempo que a gente tem. Tem quase... 3.375 dividido por 1.500. Acho que isso dá 1,5. 2,25? 2,25. 1,5 vai ser o quadrado disso. 3 menos 1 dá 2. Isso é igual a 225 dividido por 100, não é isso? Então, o valor do A é a raiz quadrada desse cara, pô. Deixa eu ver se cortou. Não. 225 dividido por 100. A raiz quadrada de 225 é 15 e a raiz quadrada do 100 é 10. Então, segue que o valor do A é 1,5. Olha que maravilha. Se o A é 1,5, eu já tenho como encontrar o valor do B. Vem para essa equaçãozinha de novo, ó. B vezes A é igual a 1.500. Vem para cá, ó. B vezes 1,5 é igual a 1.500. B vai ser 1.500 dividido por 1,5. Quanto é o valor do B? 100, né? 100 ou 1.000? 1.000. Isso vai me dar a função que eu quero. Vou escrever aqui, ó. Logo, f de x, não, f de x não, n de t, n em função do t, é o b, 1.000, vezes o a, 1,5. Isso está sendo elevado a t. O que ele vai me pedir? Ele vai me pedir
o valor quando t é igual a 2. Pô, nem precisava fazer essa conta, acabei de ver. Ele queria já o a ao quadrado. Eu já tinha esse a ao quadrado aqui, ó. Aqui, ó. A ao quadrado é 2,25. É o que ele está pedindo nesse momento, eu não tinha visto, ó. Ele quer o valor do n, volta lá para o gráfico para eu mostrar. Ele quer o valor do n quando t é igual a 2. Eu tinha aqui, ó, quando o Renanzinho me deu a resposta, o Juanzinho me deu a resposta aqui, ó. Já estava aqui, eu nem precisava fazer isso tudo. Daqui eu já poderia vir para cá, ó. Beleza? Daqui eu poderia vir para cá. Aliás, como vocês estão copiando o quadro, alguns de vocês estão copiando o quadro, me dá um feedback aí a galera do portal e a galera do YouTube. Eu estava pensando em apagar essa parte aqui, ó, e escrever o gabarito a partir daqui. Apagar isso e escrever o gabarito. Posso apagar? Me dá uma moralzinha aí, eu posso apagar? Pode, né? Prefere deixar assim? Ah, tá bom, então tá. Então tá bom. Então, ele quer o n igual a 2, ele quer o n quando t é igual a 2, então ele quer o n do 2. Isso vai ficar 1000, que multiplica 1,5 elevado ao quadrado. Isso vai ser 1000 multiplicado por 2,25. Isso dá 2.250. Tá aí. Quem foi que me perguntou? Ah, o Júlio está perguntando se existe algum motivo de eu ter transformado, de eu ter dividido 225 por 100. Ah, não. Se tem algum motivo de eu ter dividido esses dois. Se é alguma questão, alguma resolução pré-pronta ou se é um raciocínio lógico. É um raciocínio. Mas eu posso te dizer o seguinte, é um raciocínio de alguém que já viu sistemas nesse formato. Toda vez que eu tiver um sistema onde existe, em vez de soma, existe produto de variáveis, né? Em vez de ser B mais A for B vezes A, vale a pena você dividir a equação de cima pela equação de baixo. Pelo menos ter esse raciocínio já preparado para tentar encaixar. Isso, por exemplo, acontece muito com progressões geométricas. Dá para fazer isso. Você tem o primeiro termo, tem o terceiro termo, de repente quer encontrar a razão da PG, tu pode fazer assim. Tá certo? Eu queria só fazer um último comentário aqui. Deixa eu ver que horas são. Dá para fazer esse comentário, meu diretor? Dá para fazer esse comentário. Eu vou pegar aqui só a calculadora para fazer essa conta. Eu tenho 3.375 vezes 1.500. 500. E eu quero pegar esse valor e eu quero tirar a raiz quadrada desse cara. Raiz quadrada de quem, Glaucio? De 1.500 por 3.375. Olha para cá, pessoal. Olha para o gráfico para a gente terminar a nossa aula feliz e contente. Lembra que eu falei que não daria para fazer por média aritmética porque isso aqui não é uma reta? Esse crescimento é geométrico? É como se fosse uma progressão geométrica? Olha que lindo. Concorda que 2 é a média aritmética de 1 e 3? Tá vendo que 2 é a média aritmética de 1 e 3? Para a galera que gosta de resoluções alternativas. O valor de n vai ser a média
geométrica, porque o crescimento é geométrico, é exponencial, vai ser a média geométrica de 1.500 e 3.375. O que é média geométrica? Média geométrica, OBS. Média geométrica, já estou indo embora, meu diretor, prometo. Média geométrica, no caso, né, de dois termos, é a raiz quadrada de dois termos. A raiz quadrada de 1.500 e 3.375. Eu vou repetir isso. Volta ali para o gráfico. Tá vendo que 2 é a média aritmética de 1 e 3? Então, o número de n que está sendo calculado através de uma exponencial, através de um crescimento geométrico, através de uma PG, esse cara vai ser a média geométrica desses caras. Ou seja, se eu tirar a raiz quadrada de 1.500 e 3.375, o resultado disso aqui dá 2.500. Faz a conta aí, eu acabei de fazer. Faz a conta aí. Dá uma olhada aí. Beleza? É a dica final para a gente encerrar a aula. Afinal de contas, eu já estou atrasado em 2 minutos e 26 segundos. Estamos encerrando as nossas atividades hoje. Na próxima aula, já voltamos à nossa programação normal. É hora do seu Print Time. Ok? Na próxima aula, pessoal, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de logaritmo, propriedades de logaritmo, beleza? Lembrando, devo dizer isso, que essa aulinha ela é gravada, tá certo? Estaremos aí no processo de recesso semanal, com a graça de Deus, porque Deus é bom. Beleza, galera? Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.